Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é a hora que você está me ouvindo, mas eu desejo para vocês um dia muito especial, muito lindo, muito iluminado, muito abençoado na presença de Cristo no nosso coração, na nossa vida, iluminando cada passinho que a gente der na nossa jornada de hoje. Nós estamos hoje no dia 33, no 33º dia. E pessoal, que honra estar aqui guiando vocês. Estamos aqui na reta final dos nossos 40 dias e eu sinto muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, por Deus estar me guiando aqui nas minhas palavras. Eu, de alguma forma, tento traduzir o que eu entendo, o que eu sinto aqui dentro, trazendo a minha experiência de vida, a experiência como mãe, como esposa, como terapeuta, como Camila e como um ser de luz que está aqui também nessa jornada aprendendo diariamente, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. E o tema de hoje, pessoal, é como os verdadeiros servos agem. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Olha que interessante. Olha aqui. Servimos a Deus ao servir aos outros. A gente já falou um pouquinho aqui durante a nossa leitura sobre a importância do servir, né? O quanto é gratificante fazer uma entrega de verdade, de alma para uma outra pessoa. E hoje ele vai falar um pouco mais profundamente sobre isso, como os verdadeiros servos agem. Olha aqui, o mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Olha que interessante, né? Porque eu trago um pouquinho nesse olhar da parte do mundo, dessa geração Z aí, hoje, né? Que tudo ganha valor ou ganha sentido se você tiver muitos seguidores, se você tiver muitas curtidas, se você tiver um selo, né? Desses no selo, se você é uma autoridade, se você é uma pessoa grande, tem poder. Mas se a gente olha mais profundamente, tá muito mais do que além desses números, né? O que nós servimos? O que essas pessoas servem quando elas estão com mais de milhões de seguidores ali? O que eles estão passando? O que eles estão servindo? Né? Gente, é muito interessante que tem uma famosa que eu nem sabia quem que era. E aí deu uma polêmica, né, que foram atrás dela para saber desses joguinhos aí de tigrinho e tal. Aí eu fui querer saber quem que era, né, o que estava acontecendo, né, a minha curiosidade, deixa eu ver. Aí eu entrei lá e, gente, não tem nada que nos agrega. Só que a pessoa chega a ter 50 milhões de seguidores. O que ela está passando para esses milhões de pessoas? Será que a gente faz parte dessas milhões de pessoas que estão ali seguindo alguma coisa? O que a gente está sendo alimentado, né? O que a gente está nutrindo com esse conhecimento? Por isso que é importante a gente até olhar quem a gente segue. Hoje é muito segue, né? Na internet, segue, porque é a realidade de hoje, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está realmente seguindo e nutrindo a nossa alma. Porque é muito fácil, sabe, gente? É muito fácil a gente cair na do mundo, porque a gente tá na rede social. Se a gente não souber usar direito como um servir, porque eu vejo, por exemplo, ali dentro do meu Instagram,
Eu tento trazer coisas para que eu trago um conhecimento para vocês, um despertar, né? Algo, né, que faça mover aí dentro de vocês. E tem outras pessoas que também fazem isso. Muitas outras pessoas que eu conheço, pessoas maravilhosas que fazem também esse lindo servir dentro da rede social. E será que a gente está seguindo essas pessoas que têm um servir? Ou não? E olha que interessante aqui, ó. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Percebe? Tá todo mundo querendo chegar no topo, liderar, chegar a ser uma pessoa super conhecida. Mas como que a gente tá querendo ser conhecida? Como? Servindo? Sabe, gente, Deus, ele não quer saber dos números, das quantidades. Ele quer saber do seu coração. E sabe o que eu sinto? Como a vida ela é muito disso de liderança, né? Números lá na internet. A gente acaba se sentindo mal quando a gente coloca algo e a gente não recebe uma curtida ou a gente não recebe algo em troca. A gente se sente mal por isso. Por quê? Uma curtida vai te fazer mais feliz? Você saber que o outro está sabendo da tua vida vai te fazer mais feliz? A gente tem que descobrir qual que é a maneira de um servo agir. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Embora conheça a forma, seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Olha isso. Onde nós estamos servindo? Onde? Onde nós estamos sendo esse canal de luz para outras pessoas? Onde? Não necessariamente a gente precisa trabalhar com algo, né? A gente está fazendo parte de uma igreja ou de uma comunidade. Não, de qualquer maneira. E eu vou te dar um exemplo. Você vai... vamos ver se clareia um pouquinho. Quando eu morava em Malta, eu fiz a mandala da vida. Essa que eu mandei aqui no grupo. Quem não recebeu a mandala e quiser receber, me manda uma mensagem aqui, embaixo do vídeo, e eu mando pra você, tá? Quando eu fiz a minha primeira mandala, quando chegou na minha área do servir, eu parei. E a nota que eu dei foi uma nota bem baixa, porque eu não tinha o hábito de servir nada. Eu simplesmente estava começando a minha vida, meu autoconhecimento, estava querendo entender. E aí eu falei, não, vamos começar a dar uma nota, vamos começar a aumentar a nota do meu servir, né? Dessa parte de servir algo. E aí eu estava em Malta, não fazia parte de nenhuma comunidade, eu não trabalhava com terapia, eu não tinha grupos, eu simplesmente estava ali... começando num país diferente. E eu falei pra minha mentora, eu falei assim, o que eu vou fazer? Ela, cá, fecha os seus olhos e descobre alguma maneira. E aí, olha que interessante, gente. Tinha um lago, não é um lago, era um espaço de patos, né? Que tinha ali numa comunidade de patinhos. E lá estava escrito para sempre levar a comidinha para os patos, né? E aí eu via lá que os patinhos ficavam ali, tinha muitos, era uma coisa muito bonita. Era um espaço realmente de doação, de doar, né, coisas ali. E eu falei, quer saber? Eu vou lá. E eu comecei a levar coisas ali. Ali o meu coração começou, uma pontinha nasceu do servir. Percebe que o servir não necessariamente é o que normalmente a gente... é a comunidade, é a gente fazer... É muito mais do que isso. É muito mais além. E olha aqui. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Olha isso. Quando a gente sente no nosso coração e a gente percebe que a gente precisa de alguma forma servir a algo, a gente sente vontade.
A gente não fica procrastinando, a gente não fica, aonde eu vou, o que eu vou fazer? Não. Vem de alguma forma ela vem para você. Olha essa pergunta. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Como servo, você não pode ser seletivo sobre quando e onde irá servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Olha isso. Você está disponível? Gente, uma outra coisa que eu queria contar aqui pra vocês, quando eu morei lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, eu morei em vários lugares, vocês vão me conhecendo aqui, vocês vão perceber que pra mim cada lugar deixou algo dentro da minha mochila, da minha bagagem espiritual, porque eu aprendi muito. Eu conheci uma pessoa em Las Vegas que era uma serva. Pra mim, foi meu anjo da guarda, que ficou comigo durante aqueles anos, quase 3 anos que eu fiquei lá. E ela estava disponível para tudo, para todos, para todo momento. E eu via todos os dias aquela mulher sendo abençoada de alguma maneira. E uma experiência que eu tive era... Eu estava na casa dela e a gente estava sentada no sofá, conversando, né? Ela estava ali fazendo as coisinhas da casa dela. De repente tocou a campainha. Era a esposa do pastor da igreja que a gente ia. E ela chegou e falou assim, olha, pra minha amiga, eu tenho esse envelope, pediram pra te entregar. Ela, nossa, como assim envelope? Pediram pra me entregar. Do nada. E aí a minha amiga abriu o envelope e tinha um dinheiro, acho que isso na época era, não sei se era $100, eu não lembro a quantia. Mas era a quantia que era exatamente o que essa minha amiga estava precisando naquele momento. Deus, Ele move tudo. Ele entrega o que você precisa. Mas quando você serve Ele de alguma maneira. E o servir daquela mulher, daquela minha amiga, era tão lindo, era tão verdadeiro, tão puro, que assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a oportunidade de ter conhecido uma pessoa que servia como ela. Então vocês percebem que a importância do servir não importa, eu preciso ver se encaixa. Não, serve de qualquer maneira. Encontre uma maneira para preencher isso em você, no seu dia a dia. Olha esse daqui. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos à forma de ajudar aos outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Nós deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Gente, nessa parte aqui, realmente a gente deixa escapar muitas e muitas oportunidades. Sabe por quê? Porque a gente vive no automático. A gente vive a nossa rotina tão correndo que a gente para. A gente não para, quer dizer, a gente não para. E se a gente não para, a gente não tem essa percepção, essa sensibilidade das pessoas que estão à nossa volta. Não estão. Nós não temos. A gente está mais preocupado com a hora, com o atraso, com as coisas, com aquilo, com o trânsito, com o outro, com fulano. E quando a gente para perceber? Às vezes, se a gente mora numa casa que tem outras pessoas, a gente percebe se aquela pessoa está bem ou não? Às vezes a gente nem sabe. Se aquela pessoa está passando por uma dificuldade, aconteceu alguma coisa, porque a gente não está nem aí. A gente simplesmente deixa passar.
Então, quando a gente traz essa calmaria, essa sensibilidade, essa percepção, a gente começa a olhar e começa a servir o outro de uma forma que seja saudável. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem um dia destes ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisam ser feito. A Bíblia diz, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que você tem e onde quer que você esteja. Um servo não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Gente, tem uma frase que combina muito com isso que a gente está aprendendo aqui. É aquilo lá. É melhor feito do que perfeito. Eu sei que tem muita gente que tem aquilo da perfeição. E pode perceber que quanto mais perfeito você quer, mais você demora para entender as coisas. Porque você fica tão preocupado na perfeição e a perfeição não existe. Existe o melhor que você pode fazer hoje. A gente espera o momento certo, a gente espera a hora certa. E aí quando você viu, passou. E será que realmente valeu a pena esperar a condição perfeita? Tem até aquelas frases, né? Quando eu passar na faculdade, quando eu comprar aquela casa, quando eu comprar aquele carro, quando isso acontecer. O quê? Você vai mudar? Não dá para mudar antes disso chegar? Não é sobre a jornada e não na chegada? Vocês percebem, gente, como vai abrindo assim a mente? E a gente não precisa esperar a hora certa. Vamos fazer um movimento agora, com o que a gente tem nas nossas mãos. Meu marido, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu vivia falando assim pra ele. Eu preciso comprar uma câmera nova. Eu preciso de um microfone. Eu preciso de um tapetinho de yoga. Amor, eu preciso... Ele falava assim, Camila, você sempre... Parece que você precisa sempre de alguma coisa. Começa com o que você tem. Para de ficar esperando a câmera perfeita, o mat, o tapetinho de yoga perfeito, o incenso, aquele perfeito, do momento. Eu preciso do cristal para colocar ali. Faz com o que você tem. O meu marido falando isso para mim. Tava bem no comecinho. E eu ouvi ele. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho aqui. E deu certo. Porque eu comecei a dar valor ao que eu tinha naquele momento e comecei a servir as pessoas com as mensagens, com as canalizações, com as terapias, com o envio de reiki, com o que eu tinha nas minhas mãos. E depois eu fui trocando, fui crescendo e fui, melhorando, mas eu comecei de alguma forma. Olha aqui, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Percebe que aqui era exatamente aquilo. Se eu tivesse um cristal pequenininho, eu ia colocar a mesma intenção, eu ia servir do mesmo jeito se eu comprasse o cristal maior do mundo para fazer aquele envio de reiki ou aquele movimento, aquele ritual que eu queria. É a mesma dedicação, porque vem do meu coração. Do meu coração. Olha aqui, pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, como quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo a fim de que todos se aquecessem por um naufrágio. Ele estava exausto como qualquer outro, mas fez aquilo que todos precisavam. Nenhuma tarefa estava abaixo de você quando você tem um coração de servo.
As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. E sabe o que eu percebo, gente? Que quanto mais a gente fica nessa conexão com Cristo, com a palavra, com Deus, com o nosso coração, mais a gente vai sentir no fundo do nosso coração como servir e o que fazer. É essa sensibilidade que aflora, né, nesses momentos tão desafiadores da vida, que a gente fica mais sensíveis e começa a servir o próximo e a nós também. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem um incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. Olha isso. Olha isso. Olha a disciplina. Olha a disciplina. Olha a força de vontade. Olha a motivação. E o que dá essa motivação pra gente? A nossa fé? O nosso crer? Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam atenção para si mesmo. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Gente, pode perceber. A maioria das pessoas que servem, elas desenvolveram essa virtude da humildade com muito poder, com muita força. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa para que o nosso coração encha. Percebe? Olha aqui. Olha nesse aqui. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelos aplausos dos outros. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Percebe? Percebe? Quando eu falei lá da internet, da gente... o que a gente usa a internet para quê? Para receber aplausos? Uma curtida? O que a gente está fazendo da nossa vida? O quê? Olha aqui o outro. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente a Potifar, o seu carcereiro, ao padeiro e ao copeiro de Faraó. E Deus abençoou sua postura. Quando Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que haviam atraiçoado. Isso aí. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sob os holofotes deixa a pessoa cega. Quando Cristo se manifestar novamente na terra, vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Por agora, contente-se com o anonimato. Gente, olha isso. Muitos líderes de hoje começam como servos, mas eles terminam como celebridades. Infelizmente, a gente se perde. A gente se perde muito. É interessante, né, a gente fazer essa percepção, trazendo esse mundo moderno, esse século aqui. E quantos ensinamentos, né, trazendo lá de trás para o nosso mundo de hoje. As pessoas realmente elas estão perdendo essa sensibilidade. A gente está perdendo a nossa essência, a nossa verdade. E que hoje essa mensagem ela toque no seu coração de alguma forma, te lembrando
que quando eu sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Sirva a Deus de alguma forma, servindo aos outros também, com o teu coração. Quando você servir a eles, você vai estar servindo a Deus. Mas lembra sempre da onde você veio. Lembre da sua verdade. Desenvolva a humildade, essa virtude que vai te levar a montanhas, às alturas, a voar. Olha aqui o versículo que ele fala aqui para finalizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Se alguém te pedir um copo d'água, lembre-se disso. Você será recompensado. Gratidão, mais um dia aqui na tua presença, Senhor. Gratidão por esse momento, por estar aqui reunida com essas mulheres, com esses homens também, fazendo parte dessa leitura que está expandindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, preenchendo o nosso coração com a palavra, com o Espírito da verdade. É isso que a gente precisa, da verdade. Gratidão, gratidão, gratidão por esse momento.